Boa tarde, meus queridos irmãos. A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos. Tudo bem, meus irmãos? Estou morrendo de saudade de todos os irmãos. Quero agradecer, a Deus pela oportunidade, que Ele tem nos dado hoje estar aqui, Nós estamos, graças a Deus, na presença de Deus. Estamos sem congregar nas nossas congregações, mas estamos todos firmes com Jesus, graças a Deus. Quero agradecer a Deus e agradecer o nosso pastor Lindomar, que me confiou de trazer uma palavra agora nessa tarde para a gente, para o nosso grupo. Que Deus possa abençoar a vida dele, da família dele, de cada um que estará ouvindo essa mensagem. Irmãos, eu quero ser breve, não quero demorar, porque senão o vídeo não consegue carregar para mandar para os irmãos. Eu já orei, já apresentei a vida de cada irmão na presença de Deus, que Deus possa falar no coração de cada um. Irmãos, eu li no livro de Daniel, no capítulo 3. E eu não vou ler o capítulo todo, é uma passagem muito interessante, mas eu quero ler uma parte, Só que me chamou muita atenção e que me levou a trazer essa mensagem agora nessa tarde. A palavra de Deus fala no capítulo 3, versículo 14, bem assim: Falou Nabucodonosor e lhes disse: É de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais as estátuas de ouro que levantei? Agora, pois, estáis prontos? Quando ouvirdes o som da buzina, do pifaro, da citara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrares e adorares a estátua que fiz? Bom é, mas, se não adorardes, sereis lançado na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E, se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Amém, irmãos? Eu quero ler só essa parte. Eu acredito que todos os irmãos já ouviram essa palavra, essa passagem de Sadraque, Mesaque e Abednego, a qual o rei da Babilônia, Nabucodonosor, tinha feito uma estátua de ouro e levantado ali naquela cidade, da Babilônia, feito uma estátua de ouro para que todos os povos, nações de todas as línguas se prostrassem e adorassem aquela imagem. Mesmo Nabucodonosor, sabendo que Sadraque, Mesaque e Abednego serviam ao nosso Deus, ao Deus Todo-Poderoso, que faz milagres, que opera milagres, que salva e ressuscita vidas. O mesmo Deus que há pouco tempo tinha te revelado um sonho, a qual nenhum sábio, nenhum mago, nenhum astrólogo, ninguém tinha conseguido discernir o sonho dele, e discerniu para o nosso irmão Daniel também, meu xará, graças a Deus. Então ele já sabia do Deus que Sadraque, Mesaque e Abednego serviam. Mas mesmo assim, ele levantou essa estátua e fez um decreto a qual qualquer um que não prostrasse e adorasse aquela imagem seria lançado na fornalha de fogo ardente. Então, meus irmãos, o que eu tirei dessa palavra para a minha vida? E quero que Deus fale no coração dos irmãos também. Irmãos, quantos decretos, quantas ordens nós temos recebido. Eu sei que nós temos que obedecer, aos nossos governantes, temos que orar por eles, mas naquele lugar, naquela cidade,
da Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abidnego eram 3 homens a qual serviam a Deus e eram submissos ao rei Nabucodonosor, porque ele era o rei daquela época, então ele era o governante daquela época. Ele é quem governava aqueles povos. Então, é o que eu quero dizer, irmãos. Hoje nós estamos impossibilitados de ir para a casa do Senhor. Nós estamos impossibilitados de fazer a obra do Senhor. Eu tenho muitos amigos aí em outras cidades que estão tendo dificuldades, até para poder... Eles trabalham com um grupo de evangelismo em rua, levam pessoas, moradores de rua, para centros de recuperações, cuidam, tratam, levam para hospitais, muitos doentes. E estamos tendo dificuldade já, irmãos. A palavra de Deus fala que chegaria um dia que nós não poderíamos sair das nossas casas para buscar o nosso Deus. Mas o mais importante é porque Deus, ele continua sendo Deus. Ele não vai deixar nunca de ser Deus. E nunca nós podemos deixar essas dificuldades. Igual Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles receberam, quando eles receberam essa palavra, desse decreto, a qual eles não podiam adorar, que eles teriam que adorar aquele Deus, que teriam que se prostrar diante dele, a atitude dele não foi como a de muitos cristãos de hoje em dia está acontecendo. Muitos cristãos de hoje em dia estão se prostrando, irmãos, mas não diante do Deus Todo-Poderoso. Muitas vezes nós estamos perdendo a nossa fé, nós estamos perdendo a nossa aliança com Deus. Porque Deus, ele fala na tua palavra que ele é conosco. No Salmo 23 fala que ele é nosso pastor e nada nos faltará. Na palavra fala que nada nos faltará, irmãos, não é alimento. Não, o alimento que fala lá é espiritual. Deus, ele fala que a gente tem que chegar a ele. Irmãos, a palavra de Deus fala que nós fazer a obra de Deus, fazer a obra do Senhor, não nos faltará nada. Não nos faltará nada. Irmãos, o que é que eu quero falar? Houve um decreto para que nós não podemos sair das nossas casas. Muitos aí estão desesperados, tem muita gente morrendo de ansiedade, de aflição, aflitos por causa dessa doença, com medo dessa doença chegar na nossa família, nos nossos parentes. Estão desesperados por... Irmãos, qual é o Deus que nós servimos? Qual é o Deus que nós servimos? Eu faço uma pergunta para cada irmão nessa tarde. Porque o meu Deus, ele é fiel. Ele é justo. A palavra dele fala que ele não vai desamparar os seus. E eu tenho certeza, irmão, que se um dia algum de nós que estamos servindo ao Senhor chegar a adoecer, a pegar uma epidemia dessa que está tendo aí, um vírus desse aí, Deus vai nos livrar, vai nos dar a vitória. Por mais que nós passar por aflição. Para que mais aflição do que passou Jó? Perdeu tudo que tinha. Tudo que tinha, os seus filhos morreram, toda a sua criação de animais, perdeu toda a sua riqueza, perdeu tudo. E nunca desistiu do nosso Deus. E hoje nem chegou na nossa vida, na nossa casa, está lá no mundo, às vezes está até no nosso vizinho, e nós estamos desesperados. Não temos que temer a morte. Jesus Cristo, quando ele ficou 40 dias e 40 noites no deserto, ele já se sentia fraco, assim, da carne dele, fraco, né? Porque 40 dias e 40 noites se alimentando só o espírito, matando a carne. E eu creio que ele ficou meio desfalecido, assim, carnalmente falando. Mas eu acredito que ele estava muito, muito alicerçado espiritual, ele estava muito alimentado, muito cheio, a qual Satanás, né, tentou ele naquele deserto para que ele o adorasse. Mas em nenhum instante ele saiu, perdeu a fé que ele tinha no Pai que tinha trago ele aqui neste mundo para viver como homem e junto com nós
E o inimigo não achou que ele seria como nós, que ele ia desanimar, que ele ia retroceder. Mas eu quero falar com você, irmão. Persevera, fica firme com Jesus. Não teme o homem, não teme a enfermidade, porque essa enfermidade foi Deus que colocou, porque Ele está precisando mesmo trabalhar na vida de muitos crentes aí que não estão mais acreditando nele. Essa palavra, irmãos, é para fortalecer a nossa fé. Sabe o que Sadraque, Mesaque e Abednego falou, né? Vocês leram, ouviram eu falar aqui. Disseram ao rei Nabucodonosor, não necessitamos te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos livrará. Ele nos livrará do fogo de fogo ardente. Praticamente, né? Se a gente trouxer essa palavra para a nossa vida, praticamente eles receberam ali uma sentença de morte. Hoje no nosso país não tem sentença de morte, mas em outros países aí para fora já tem sentença de morte. A dependendo do crime a qual você cometer, você já vai ser, é até marcada a data que você vai morrer. Então, mesmo recebendo uma sentença de morte, estes homens não adoraram a outro Deus, a não ser o Deus Todo-Poderoso. Irmãos, é muito profunda essa palavra. Se você pensar numa situação dessa, a gente imagina na nossa vida de hoje, mas eu imagino um palácio tamanho, imenso, a qual ele separou os homens mais fortes naquela época para amarrar a Sadraque, a Mesaque e a Abednego, para lançar na fornalha de fogo ardente. E ele ficou tão desapontado com aqueles homens a qual ele tinha confiança, a qual ele colocou ali para tomar conta dos negócios dele, que ele ficou tão desapontado com eles que ainda pediu que aquecesse aquela fornalha 7 vezes mais. Mas o que me deixa mais feliz é porque, mesmo se nós formos morrer, nós vamos morrer com Cristo. Essa palavra, morrer com Cristo, é a qual nos dá esse amor que nós temos por Ele. Não importa qual a situação que você está, não importa qual a dimensão de grau de necessidade que você está do Senhor. Se for para morrer com Cristo, morra com Cristo, irmão. Mas não nega Ele, não. Morra com Ele, não negue a Cristo por nada nesse mundo. Fica firme, persevera. Aqui na palavra de Deus fala que estes 3 homens foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E é a coisa mais linda e mais maravilhosa quando a gente confia no Senhor. A palavra de Deus fala que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E assim foi feito na vida desses 3 homens. Eles foram lançados dentro da fornalha de fogo. E como o fogo estava tão aquecido, os homens fortes, com a qual lançaram eles no fogo, quando jogaram ele, foram mortos pela temperatura que aquele fogo tinha. E sabe o que aconteceu, né? Todos conhecem a palavra. Quando o rei olhou para aquela fornalha, o que ele deparou? Ele viu 4 homens andando, passeando dentro daquela fornalha. Amado e amados, quando a gente está firme na presença de Deus, quando a gente não duvida, quando a gente tem fé, Ele nos livra. Pode ser do fogo ardente, pode ser da morte, pode ser da epidemia, da pandemia, da ira, do que for. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro presente na hora da nossa angústia. E se Deus é por nós, irmãos, quem será contra nós? Agindo Ele, ninguém impedirá. Irmãos, aqueles 4 homens andavam dentro da fornalha de fogo ardente. Quando o rei via aquilo, ele se impressionava e falava: aquele 4º homem é como se fosse o filho dos deuses.
Então ele sabia que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego tinha enviado um anjo naquele lugar para livrar aqueles homens. E aqueles homens que foram lançados amarrados, atados, passeavam livremente dentro do fogo, como se nada tivesse acontecendo. Então aquele rei foi até aquela beira daquela fornalha e gritou e chamou aqueles 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que eles saíssem para fora. E saíram para fora, e o rei chamou todos os governantes, todas as pessoas a qual tinha carga elevado, a qual tinha participado da adoração daquela estátua, a qual ele tinha levantado, daquele decreto que ele tinha feito. E ele acreditou mais uma vez que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego era um Deus cujo ele e nem ninguém conseguiria levantar. Irmãos, Deus pega as coisas loucas para confundir as sábias. Então ele deu livramento para aqueles homens. E mais uma vez, o rei Nabucodonosor fez outro decreto. A qualquer pessoa que fosse contra ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que na mesma hora eles iriam ser castigados. Ele fez um decreto, irmãos, porque ele sabia que ele não podia com o nosso Deus. Irmãos, tem hora na vida da gente que a gente se acha mesmo incapaz, que a gente acha que é o fim da nossa vida. Tantas coisas que acontecem, eu sei que tem muita gente aí nossos irmãos, né, que não trabalham, outros trabalham como autônomos e se preocupam, meus irmãos, porque, né, o comércio está fechado, as coisas estão ficando difíceis, nós não estamos podendo trabalhar, né? Outros estão sem receber salários, estão sem condições de fazer, muitos estão desesperados. Mas eu quero deixar uma palavra do meu Deus para a sua vida. Pode chegar no último minuto, no último respirar da sua vida, Deus ele te pega pela mão, como ele pegou aqueles 3 homens, andou dentro daquele fogo, e te entrega a tua vitória, se você ficar firme com ele. Agora, se você duvidar, irmãos, você vai ser queimado naquele fogo. Se você não acreditar, você vai ser queimado naquele fogo. Não perca a sua esperança. A sua esperança vem do alto. Inclina os seus olhos para o monte, que é de lá que virá o teu socorro. Então eu creio que Deus falou no coração de alguém nessa tarde. Eu louvo a Deus pela minha vida, pela vida, meu Deus, da minha família. E eu peço, meu Deus, todo dia pela vida de cada irmão, que Deus possa falar melhor, o Espírito Santo possa falar melhor no coração de cada um, em nome de Jesus. Eu louvo a Deus pela essa oportunidade e agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Ele continue, irmãos, falando com vocês no dia de hoje. Não esqueçam, hoje é culto de Santa Ceia e terá a ceia na casa do irmão José Carlos, na casa da mãe do pastor Lindomar, na casa do irmão presbítero Jorge. Vai ter culto nessas 3 lares. Então, irmãos, não percam. Deus, Ele está com vocês, está conosco. Então Ele não vai nos desamparar. Não preocupa com o que está acontecendo no mundo, com as notícias, não preocupa com nada. Preocupa com a sua vida espiritual, com a sua fé. Peça a Deus todo dia para que venha multiplicar ela. E eu creio que Deus vai te sustentar, irmão. Não preocupa com qualquer coisa. Não vai te faltar nada. Em nome de Jesus Cristo, eu abençoo a vida de cada um e agradeço pela essa oportunidade em nome de Jesus.